Boa noite, boa noite. Boa noite, amigos. Nessa noite de segunda-feira. Boa noite, Lilian. Boa noite, Anaris. Boa noite, Miguel. Luna. Arquitetura Luana Ronche. Boa noite. Si Peixoto, Alessandra, Elizabeth Ribeiro. Vanusa, boa noite, minha amiga Sabrina, Marta Moedos, boa noite, Néia Queiroz, Virgínia, boa noite, Núria, boa noite, Leila, boa noite, Silva, boa noite, Tati Teles, boa noite, Fátima, boa noite, Cacau, Edilson, Sabrina, saudade, seu Edilson também. Boa noite, Silvana, boa noite, meu amigo Gibele. Virgílio Nardino, boa noite. Nice, boa noite. Acabaram todo mundo de assistir o texto, né? Eu estive no texto também assistindo, foi muito bonito hoje, né? O texto é sempre muito, muito bonito, né? É uma hora que a gente eleva os pensamentos aos céus, pede a Nossa Senhora o auxílio, né, dos nossos problemas, pede a Nossa Senhora o auxílio, né, como mãe, como intercessora que é, pede a ela que segure, né, os nossos corações na sua mão, que nos cubra com seu manto. Então o texto é muito bonito, traz um alívio muito grande, traz uma conexão muito, muito amorosa com Deus. E eu me sinto muito bem no momento do texto. Por todas essas vibrações que nós sentimos, né? Por todas essas vibrações que acompanham quando a gente eleva os pensamentos aos céus. Então, eu agradeço muito poder assistir esse texto. Hoje aqui tá um pouquinho complicado, porque eu tô fazendo sozinha, né? Geralmente é meu marido que arruma tudo aqui para eu entrar com vocês. Então, hoje eu peguei tudo sozinha para fazer, a gente não tinha marcado nada, mas eu tive vontade de entrar para conversar com vocês, pra gente dialogar um pouco, né? Para pedir a Deus um pouco, né? Eu vi que muita gente perguntou, não é, como é que estava meu dente. Eu vou confessar para vocês que hoje eu retornei ao Dr. André, maravilhoso. O Dr. André é maravilhoso aqui em Brasília. É da Odontoarte, muito, muito, muito bom. Porque ele tem um lado muito humano nisso, não é? E então eu não senti dor hoje, mas eu precisei abrir o dente, eu precisei fazer um canal. Ainda estou com curativo, não é? Eu não sei bem como é esse procedimento, mas ele hoje tirou o nervo, essas coisas, e aí colocou um curativo que eu não vou tirar só daqui a uns dias, tá? Só daqui a uns dias que eu vou conseguir tirar esse curativo. Então, hoje eu ainda estou anestesiada, eu até fiquei um pouco com medo de entrar para falar com vocês, porque eu ainda estou com dificuldade de movimentar a boca, não é? Mas aí descobri que eu tenho outras coisas para fazer também, só que dessa vez eu não vou fazer como antigamente, né? Como esse, que eu esperei doer para poder buscar ajuda, né? E eu já fui já quando não tinha mais jeito. Então, esses outros eu vou fazer agora certinho. Por muito... deixa eu ver, é porque vocês ficam... Vocês ficam mandando os recadinhos aqui e aí eu às vezes não consigo acompanhar, mas eu vou já parar para ver, tá? Olha, uma coisa é de verdade mesmo, eu tirei um ensinamento muito grande com essa questão da dor de dente. Eu passei, eu acho que uns 7 dias com esse dente doendo muito. E aí tive que tomar antibiótico, tive que tomar anti-inflamatório, tive que ficar em casa, enfim, foi muito difícil mesmo. Eu não imaginava o quanto uma dor de dente era tão assim, era tão ruim, não é?
Eu nunca tinha tido uma dor de dente tão pesada assim. Mas aí então eu aprendi uma coisa muito valiosa com essa questão da dor de dente, né? Eu aprendi que a gente não pode deixar nada que é muito importante para depois, né? A gente não pode ser negligente. Dá um oi aqui, ó, pro pessoal. Oi. Então a gente não pode ser negligente, não é? Com as coisas que são muito importantes na nossa vida. E se você sabe que um dente, sua arcária dentária, né? É muito importante, imagine o seu espírito, né? Imagine o quanto o espírito é importante. E que muitas vezes nós buscamos muito Deus, Jesus, a espiritualidade, só nos momentos de muita dor, né? No momento que aquilo está doendo muito em nós, no momento em que a gente está sofrendo muito, é que nós lembramos que nós devemos procurar o Criador. Eu comparei a uma dor de dente porque eu precisei sofrer, não é? Eu precisei sofrer essa dor para poder ir atrás do dentista, para poder realmente cuidar. Enquanto isso, eu fui deixando para lá. Eu achei que eu poderia deixar para lá. Eu achei que eu poderia fazer um outro momento. Eu achei que outro momento iria chegar. E chegou o momento em que realmente ele doeu, ele alertou. Tem algo errado aqui. E aí é que eu fui buscar. Nós fazemos isso com o Evangelho. Nós fazemos isso com a espiritualidade. Nós fazemos isso até com a nossa vida em si. Nós deixamos para depois aquilo que realmente é muito importante. E aí nós entramos de cabeça na espiritualidade, nas religiões, nos evangelhos, em tudo que nós vamos buscar o conforto. Nós entramos de cabeça quando nós estamos precisando. E aí, quando nós estamos com uma dor latente, com uma dor muito, muito forte, fica difícil compreender aquele processo, porque nós não estamos preparados, nós estamos com dor. Existe um ditado que é muito certo. Quando uma pessoa está se afogando, você não vai ensinar a nadar. Naquele momento, você não vai ensinar a nadar. Você vai tirar aquela pessoa do afogamento conforme você pode. Não é o momento de você parar, não é o momento de você colocar aquela pessoa para aprender a nadar, porque ela está desesperada ali. Então você faz o salvamento primeiro e depois, com algum tempo, você chama essa pessoa para que ela aprenda a nadar, para que ela não passe, né, por um afogamento de novo. Nós fazemos muito isso com a nossa vida. Nós precisamos nos afogar muitas vezes, nós precisamos passar por uma tempestade para depois querer aprender a nadar, não é? Todos os nossos irmãos evangélicos, eles têm um ditado que é muito bonito. Eles dizem que nós ou aprendemos pelo amor ou nós aprendemos pela dor. Os dois caminhos ensinam, os dois caminhos vão nos ensinar. Mas pelo amor é mais agradável, mas pelo amor é mais fácil, mas pelo amor é mais bonito. Só que a dor vai te ensinar. E eu não estou falando só de vocês, eu estou falando da Mayra também. Eu não fiz isso com o meu dente? Já fiz muitas vezes isso comigo mesmo, com o meu espírito, com o meu corpo. Há um limiar entre a mediunidade e o corpo físico. E por muitas vezes eu deixei o corpo físico de lado para que eu cumprisse a minha missão. Mas ele alerta. Ele é a casa, não é? Ele é a nossa casa. É a nossa roupa. É a roupa que Deus nos deu. O nosso templo, não é? Que Deus nos deu para ser cuidado. E por muitas vezes eu fui negligente com ele. Ainda sou. Vocês acompanharam isso, não é? Então, uma coisa que eu aprendi é limitar. É limitar as minhas passadas. É aprender a respeitar o meu limite também. É aprender a respeitar que eu sou um espírito num corpo físico. Não é? Eu sou um limite.
eu sou um espírito no corpo físico. Eu preciso aprender a respeitar os meus limites humanos. Todos nós precisamos aprender a respeitar os nossos limites. E ainda que a gente aprenda pela dor, ainda que o nosso caminhar seja o de espinhos, ainda que o nosso caminhar escolhido seja aqueles em que a gente vai pisar em brasa, ainda assim, Deus está conosco. Ainda assim, Ele diz, olha, eu estou com você, eu não vou te abandonar. Deus é sempre assim. Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. E aí muitas vezes a gente se sente muito abandonada, não é? A gente se sente abandonada pela família, pelos amigos, não é? A gente se sente abandonada pelas pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nos sentimos abandonadas pelos nossos companheiros de jornada, pelos nossos companheiros de religião, pelos nossos amigos de qualquer congregação que seja, pelos líderes religiosos, igrejas, templos, centros espíritas, pela Mayra. Porque muitas vezes foge do processo de querer, foge do processo de uma, digamos, como é que eu posso dizer, de um processo que passa pela Mayra. Às vezes você se irrita com a Mayra ou com o médium, às vezes você se irrita com o padre, porque nós também temos limitações. Então, por mais que nós queiramos dar uma ajuda constante, muitas vezes nós não conseguimos. E aí você se sente abandonado. E aí eu vou te dizer que qualquer um desses que eu citei, amigo, família, não é? Congregação, líderes religiosos, a Mayra, todos esses podem te abandonar. Você pode se sentir abandonado por todos estes, menos por Deus. Esse não te abandona. Nunca vai te abandonar. Porque você é criatura dele, criatura perfeita e amada, e que ele não vai abandonar por nada. Exatamente por nada. Só um minutinho, gente, que eu vou baixar o volume. Alguém perguntou se tinha um papagaio. É meu filho jogando videogame, tá? Só um minutinho. Voltei. É que duas crianças em casa, não é? E aí um tá jogando um pouco de videogame, o outro tá assistindo. Então, o que eu ia dizer para vocês é que Deus não nos abandona. Qualquer um pode nos abandonar, tem essa capacidade. Muitas vezes, as pessoas não nos abandonam. Nós criamos expectativas superiores à capacidade daquelas pessoas. Nós criamos expectativas em pessoas que têm as mesmas limitações. Nós criamos, não é, expectativa em situações, em metas que muitas vezes não vão acontecer. Quando as nossas expectativas devem ser sempre criadas em torno de Deus, da força, da fé que Ele nos passa. Eu recebo inúmeras mensagens no Instagram, em que parte eu respondo, parte os colaboradores respondem, parte Everton responde, e eu posso garantir para vocês que são inúmeras, de todos os tipos. Claro que a maioria são pedidos pelos entes queridos, não é? E outra parte são pedidos por oração, pedidos, né, na área de caridade material. E todos eles eu leio. Vocês acham que eu não queria responder todos? Vocês acham que eu não queria dar um recado
não queria dar uma carta, não queria poder ajudar cada um de vocês que me assiste, que me acompanham, que oram por mim, que oram pela Casa da Caridade. Só que nem sempre é possível. E muitas vezes, eu estive com parentes de vocês, mas eu preciso esperar o momento certo, autorizado. Eu preciso e eles também. É uma questão de obediência espiritual para o bem de todos. A carta ela vai muito mais além do que aquele pedaço de papel escrito com detalhes para que vocês saibam que são eles que estão falando. Não é aquilo. A carta vem com um objetivo e no momento certo. Muitas vezes você está sofrendo e você diz, mas olha, se viesse uma carta eu ia sofrer menos, eu ia... Talvez, porque a carta muitas vezes é um dipirona, ela vai saudar a sua dor naquele momento. Mas você precisa andar, caminhar. E muitas vezes você precisa adquirir o equilíbrio para receber essa carta. Há cartas emergenciais, há recados emergenciais que vêm para te dizer, olha, estive com ele conversou comigo. Agora espera um pouquinho. Vamos lutar daqui, vamos nos melhorar, vamos nos equilibrar, para que você esteja preparado quando a família está preparada para receber uma carta, quando ela está no equilíbrio. Quando chega o momento certo, a carta vem como um antibiótico, tira a dor com a mão. Quando não está com o momento certo, a carta só vai saudar ali naquele momento. E aí ela não cumpre sua missão. Ela não cumpre. Eu recebo mensagens de todos os tipos, mensagens muito amorosas, muito amorosas. Eu tenho grupos que me seguem com amorosidade tão tremenda que parece que a gente se conhece há muito tempo. E aí às vezes eu falo com as pessoas de algum grupo e as pessoas acham que eu já conhecia e que eu estou dando algum critério, mas não é. É que muitas vezes, essa questão de dor, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de dor. Quando você diz que sua dor é grande, que a pior dor é do luto, é verdade. Só que dor é dor. Aquela pessoa que está do seu lado sofrendo a dor de um desemprego, ela sofre uma dor. É difícil de mencionar. A pessoa que entrega um filho à pátria espiritual, ela sofre uma dor sobrenatural. Difícil de mencionar. Aquele que passa por um processo de depressão, sofre uma dor. Aquele que passa por uma separação conjugal depois de muito tempo, sofre uma dor. Todas as dores são dores. Você não consegue diminuir a sua dor sendo indiferente à dor do outro. Muitas vezes você não quer entender que a sua dor vem para te ensinar. E é difícil. Eu não julgo porque muitas vezes na minha infância e adolescência foi muito difícil para mim entender isso. Foi muito difícil entender para mim que eu precisava passar por um processo de dor para que eu aprendesse. Eu dizia, por que Deus não me ensina por amor? Porque na adolescência eu passei um processo muito difícil com a mediunidade, em casa, não é? Eu passei um processo difícil na rua, na igreja. Eu passei muitos processos difíceis. Então, eu pensava, por que Deus não me ensina por amor mesmo? Mas eu não buscava Deus na hora do amor. Na hora que estava tudo bem, eu não buscava. Talvez por ser uma adolescente, uma recém-adolescente, talvez por isso. E a gente vai aprendendo. Mas não é aprendendo com as doutrinas, com as religiões, não é aprendendo com palavras, não é isso, também. Falar, conseguir dialogar, conseguir ter alguém que te escute, alguém que te compreenda. Para você compreender a dor da outra pessoa, você não necessariamente precisa estar passando por aquela dor. Você precisa entender que poderia ser você. Não é? Você precisa compreender que todos nós estamos
passíveis de passar por aquilo ali. Não, a mãezinha que escreveu aí, Dona Dilma, não me incomoda de forma nenhuma, pelo contrário. Pelo contrário. Vocês nunca me incomodam pedindo, colocando o nome dos seus filhos, pedindo por eles, dizendo que tá com saudade. Nunca me incomoda, nunca eu penso nisso. Se vocês pensam em parar de colocar porque acham que me incomoda, não me incomoda. Coloquem porque assim eles sabem, né? Porque assim eles compreendem que vocês também buscam. Eles compreendem, né, que você lembra. Eles compreendem isso e eu não me importo, sinceramente, não me importo. Eu acho bonito, eu buscaria sim meus filhos. Eu buscaria meus filhos onde fosse. Eu buscaria. O que eu peço para vocês entenderem muitas vezes é que tem o tempo certo. Por muitas vezes eu estive com eles. Minha mediunidade é por aproximação. Eu disse já isso a vocês. Mas é esperado o momento certo, né? O momento certo. E o momento certo não é aquele momento que a gente quer, porque senão a gente queria todo dia, não é? A gente queria todo dia, a gente queria pertinho da gente, a gente queria um portal que se abrisse. Mas é o momento que Deus compreendeu que chegou o seu momento de cessar essa dor, não é? O momento que você compreendeu que você precisa seguir. E aí a carta vem, o recado vem, ou qualquer outro tipo de sinal vem. E eu me sinto muito honrada quando vem por mim. Eu me sinto muito honrada em poder fazer esse trabalho. Eu me sinto muito honrada em poder trabalhar assim. Então vocês não me incomodam, viu? Vai lá sentar com o papai. Então não é isso. O que eu tento, a minha missão não é só exatamente as cartas, a psicografia, os recados. Eu achava que era. Quando eu comecei, eu achava que isso era o único objetivo de eu estar nesse trabalho. E aí depois eu descobri que a minha missão é levar conforto, é levar entendimento, é mostrar para todas as pessoas o que é o espiritismo mesmo. O que é o espiritismo? Não o espiritismo ortodoxo, assim como todas as outras religiões, que as pessoas falam e você não consegue compreender. Você não consegue compreender porque fica tão difícil, não é? É o espiritismo que fale sobre amor. É o espiritismo que tem a doutrina, mas que mostre que ele é amor, que ele é consolo, não é? Eu separei uma parte, eu vi que uma irmãzinha perguntou sobre o livro. O livro já devia ter saído, né? O livro das mensagens edificantes já devia ter saído. Mas, nos últimos meses, eu precisei fazer uma escolha. E não foi uma escolha difícil de se fazer. Essa, para mim, não é difícil. Eu precisei usar todo o dinheiro, inclusive o que a gente tinha para fazer a impressão dos livros, para os projetos de caridade material. Mas eu sei que logo, logo a gente vai conseguir e ele vai sair, viu? E ele vai sair. Eu vou responder as perguntas de vocês. Alguém me perguntou ali, que faz um ano que me pergunta. Olha, outra coisa que eu quero esclarecer para vocês. Quando eu não tenho o contato da pessoa, eu geralmente não falo. Eu leio tudo, eu espero por aproximação, mas eu não falo mesmo, eu não falo. Eu não fico falando, eu não vi seu pai, eu não vi sua mãe, eu não vi... Porque eu posso simplesmente fechar a boca aqui e eles estarem. Eu posso simplesmente sair por aquela porta e encontrar alguém que vocês procuraram. Então eu nunca falo, mas eu sempre leio. Amanda, eu não passei o recado do Alisson ainda, porque não é uma carta. É um recado escrito o nome dele, escrito o nome, eu não sei, de algumas pessoas. Eu vou localizar ele, tirar a foto e te mandar. Mas eu tenho quase certeza absoluta que vocês vão se decepcionar. Porque eu estou esperando o Alisson para fazer uma entrevista. Tem um momento certo também.
E é por isso que eu não te respondi. Eu li todo o seu texto lá no Instagram. Eu li todo o seu texto, me enviaram, a Lourdinha também me mandou. Mas eu estava tentando esperar com que ele me procurasse, para que fosse conversado algo mais. O que eu vou te mandar não vai exercer exatamente nada além do que eu já disse aqui na internet. Mas eu vou te mandar assim mesmo, tá bom? Eu só preciso localizar o pedaço de papel que eu escrevi. São mais de 10.000, mas eu vou localizar e vou te enviar. O que eu estava esperando é que ele retornasse para ser algo mais palpável, não é? Para ser algo mais palpável. Então, eu leio tudo. Eu converso com os colaboradores. Eu tenho o meu tempo, né, de me reunir com aqueles que estiveram comigo, mas eu venho aprendendo com tudo isso também a fazer as coisas no momento certo, no momento certo. E às vezes a gente sofre, não é? Às vezes a gente sofre os ataques da impaciência, os ataques de achar que o médio é que pode fazer isso, que ele pode localizar e não é. E é por isso que eu tento falar um pouco da doutrina, é por isso que eu tento falar um pouco de como funciona, para que vocês entendam, não é? Como realmente é. Eu entendo completamente a dor de vocês, completamente. Eu sei o quanto é difícil, não só porque eu sou médium, mas como também uma pessoa que já perdeu 2 filhos. Então eu entendo completamente o que vocês passam. Mas compreendam também que às vezes é uma pressão tão grande. Eu estive conversando com um amigo, o Eduardo Gibelli, esses dias sobre isso. Muitos médios desistem da caminhada. Muitos desistem. Porque é uma pressão muito grande, uma pressão muito grande. E as pessoas costumam ser violentas, né? As pessoas costumam, às vezes, dizer palavras, colocar pesos onde a gente não consegue mais caminhar, não é? Eu muitas vezes parava para pensar, para sentar no sofá aqui de casa e pensar, meu Deus, eu vou conseguir caminhar, eu vou conseguir ficar nisso a minha vida inteira, porque a expectativa e o peso que recai sobre os nossos ombros é muito grande. Eu sei que foi a minha missão, foi compromisso meu. Mas eu também sou humano, né? Humana que tenho sentimentos, humana que tenho vontade de ajudar, santa não. Eu sempre digo, não crie expectativa no homem, porque um dia eu vou te decepcionar, um dia o pastor vai te decepcionar, o padre vai te decepcionar, não é? Então, a expectativa é criada em Deus, não é? Em Deus, mas muitas vezes pesa. E eu resolvi falar isso com vocês, geralmente eu não faço, porque eu fiquei pensando, no dia que eu fiz a live lá na casa, que era para passar no YouTube, e no início deu errado, não é? Deu errado, no início deu errado. E passou pelo Instagram só, passou por vocês. E então eu fiquei pensando como é que ia ser, porque eu tinha prometido pro pessoal do YouTube. E muita gente não compreendia que era uma falha lá na Casa da Caridade, na internet. Lá era uma oficina. Lá é muito difícil de internet. Se chover, você não escuta. Então eu tive que fazer a live daquela forma. Eu abri a live dizendo que eu estava com dor de dente. E eu fui fazer por respeito a vocês, por respeito a todo mundo que estava lá, por respeito a quem eu firmei o compromisso. E alguém que queria muito falar comigo, e eu entendo, alguém que queria muito falar comigo, eu compreendo, certamente eu compreendo, me mandou uma mensagem dizendo que, na verdade, poderia doer todos os dentes da minha boca. Ela queria o recado. E aquilo me marcou tão profundamente porque eu pensei, todos os dias eu levo a minha vida por vocês.
A minha missão não começa no dia da psicografia e não se encerra lá. A minha missão é diária, é um caminhar diário, 24 horas por dia. Não sou mãe antes de ser médium, não sou mulher antes de ser médium, eu sou médium antes de ser tudo isso. Sou médium antes de ser tudo isso. Mas sou humana antes de ser médium, com encarnações humanas, não é? Então aquilo me pegou muito profundo e colocou mais uma caixinha de peso em mim. Uma caixinha de peso de pensar, e quando eu não conseguir mais, e se eu não conseguir mais? E quantas pessoas eu vou decepcionar ao longo dessa caminhada? Não é? E quantas pessoas vão ficar decepcionadas porque pela minha incapacidade, pela minha pequenez de não ser, não ter essa capacidade. Meu corpo físico tem uma capacidade muito menor. Então eu pensei muito nisso, muito nisso. E me falaram de outros médicos que estão passando por problemas muito grandes, não é? Procurando médicos, procurando tratamentos, porque já não estão aguentando a caminhada. E eu entendo eles também. Eu entendo eles. Eu tenho me tornado alguém com a rigorosidade amorosa, como falaram aí, é verdade, para manter os projetos da caridade, para manter a minha missão, para manter o meu caminhar. Para manter o meu caminhar. Mas nem sempre é fácil. E por eu não falar nisso, por eu não ser alguém que está sempre propagando isso, as pessoas acham que não causam nada em mim. E não é verdade, não é? E não é verdade. Oi. Cadê o celular? O celular, o meu eu tô usando, pega o do papai, tá bom? Vai lá ver com o papai, que a mamãe tá com os amigos aqui, ó. Oi, gente! Vai. Esse é o outro, é o maior. Fecha a porta, meu amor, por favor. Então, mas olha, vou te dizer, viu? Não é uma reclamação pra vocês, não. É só pra que vocês entendam. Pra que vocês entendam o que nós passamos também, não é? Eu não tenho mesmo a intenção de agradar, não é agradar, essa não é a palavra que eu poderia usar, não é agradar todo mundo, não. É, na realidade, fazer minha missão da melhor forma que eu posso. Mas me dói saber que muitas vezes eu decepciono pela minha incapacidade. Pela minha incapacidade. Eu escreveria uma carta por todos os entes queridos de vocês, sem piscar, sem olhar para trás, mas não no meu tempo, não no seu tempo, no tempo de Deus. E compreendo que as dores de todos, são maiores do que a minha, sabe por quê? Porque eu fiz um juramento. Eu disse que a minha dor seja a última a ser consolada, porque essa é a minha missão. E eu vou fazer isso até o fim da minha vida. Eu vou fazer isso até quando eu puder andar, caminhar, me arrastar, ser levada, carregada. Mas vou fazer do jeito que eu aprendi a fazer, viu? Isso, Beth, foi uma coisa que me marcou muito, é que você falou uma coisa certa, Beth, aí. Uma coisa que me marcou muito é que esses voluntários da Casa da Caridade, eles se doam por amor. Quem conheceu os voluntários da Casa da Caridade viram o quanto eles são devotos desse trabalho, o quanto eles se entregam. É diário também, é de entrar lá às 7 horas da manhã e sair à noite. Everton, que comanda tudo ali, que está sempre comandando as dificuldades. E no dia da psicografia houve mesmo isso, houve algumas pessoas que trataram muito mal os voluntários. E aquilo me pegou tão profundamente, porque até quando chega em mim, eu consigo entender, as pessoas projetam isso em mim, a culpa ou qualquer coisa. Mas os voluntários não. Os voluntários, eles recebem todo mundo com tanto amor. Quem já esteve na casa pode
pode falar isso, pode ver isso, não é? Mas eu compreendo que é uma estrada a caminhar, eu compreendo que é a dor que fala muitas vezes na boca dessas pessoas, eu compreendo que é o sofrimento que age ali, e tudo que a gente pode pensar e tudo que a gente pode pedir é que Deus apazigue, né? Os corações, para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho, para que os voluntários consigam, né? Fazer esse trabalho mesmo diante de tudo. Engraçado que eu não planejei entrar hoje aqui para falar isso com vocês, não é? Eu não planejei, não foi para isso. Eu vim falar sobre a questão de dor, mas a conversa nos levou a isso e é bom que nos leve, porque vocês me acompanham há muito tempo e de todo modo eu tento ser o mais clara possível, não é? Para vocês, o mais clara possível para vocês. Tento ser o mais verdadeira possível. E até aqui nos ajuda o Senhor, não é? Nos ajuda a Mayra, o grupo de voluntários e ajuda vocês. E agora eu tenho tido algumas limitações físicas também, não é? Eu tenho aprendido a respeitar. Vocês sabem quantos anos eu não vejo a minha família biológica? 4 anos. 4 anos que eu não vejo minha família biológica. Desde que eu iniciei o trabalho na Casa da Caridade. Porque eu não posso ir. Porque eu não posso sair, entende? 4 anos que eu não ia no dentista. Mas isso foi erro da Mayra. Eu preciso também, né? Eu preciso também encontrar o equilíbrio. Mas eu sempre estou pensando nisso. Então, acho que a conversa nos leva aqui porque Deus quis que chegasse, né? Nesse ponto. Mas vocês têm assim, um poder muito grande de me dar muita força. E quem me acompanha desde que eu comecei, a gente já passou muitos processos, né? Processos de perseguição, processos de tantas coisas, não é? E chegamos até aqui, onde o trabalho cresceu, não é? Mas eu entrei hoje porque eu sinto quando vocês sofrem também. Quando eu digo para vocês que domingo é dia da saudade, eu vou confessar uma coisa para vocês que é um segredo que eu guardava para todo mundo. Os mais próximos sabem, mas mais próximos bem pouquinho, um pouquinho gente, porque não é legal que eu fique sempre falando para vocês sobre as minhas angústias. Não é legal, eu tô aqui para ajudar vocês. Então, mas no dia, se lembram que eu falo o dia da saudade, 6 horas da noite? Eu tenho uma saudade que o Daniel diz que é síndrome da saudade. Síndrome da saudade eterna. Então, todas 6 horas do domingo eu preciso sair de casa. Ou eu entro para conversar com vocês, ou eu vou para o evangelho. Eu vou sempre nos evangelhos do lado das meninas, porque é próximo, então eu saio de casa. Porque se eu fico em casa, eu tenho uma saudade que me arrebata, uma saudade que me aprisiona, que me aperta. E eu sei que essa saudade é a saudade de todos vocês juntos que chegam até mim. E é muito difícil. E aí eu vou orar, eu vou rezar. E eu sei que isso todos vocês passam um pouco. Em determinado momento dos dias. Vocês passam isso todos os dias, não é? E então domingo para mim, 6 horas, eu tenho essa síndrome da saudade eterna. Quando o peito faz assim, dá aquela pressão, sabe? E eu não tenho assim algo... uma perda recente, eu tenho uma saudade de tudo, eu tenho uma saudade de todo mundo, eu tenho uma saudade geral. E depois passa. E eu entendo vocês. É por isso que eu chamo o dia da saudade. E aí eu peguei o livro da Jerônima, escolhi uma parte, quem já leu o livro já leu essa parte, mas ela é muito graciosa, que a Jerônima abre um adendo de dizer como sobreviver à dor da saudade, à dor do luto, não é? E ela começa dizendo assim: eu não me sinto preparada a dar qualquer conselho aos irmãos, mas quando convidada para este trabalho, foi tão grande a minha surpresa que eu não pude acreditar. Com tantos irmãos aqui, com conhecimento e bondades superiores às minhas, escolheram a mim para dar o meu testemunho de como tudo ocorreu na minha trajetória. Penso que muitos estão perdidos
enlaçados pela dor que consome o seu corpo e o seu espírito, incapazes de enxergar o horizonte belo e claro que o nosso Senhor nos apresenta. Eu também fiquei assim por muitos e muitos anos, na escuridão, sem entender o porquê e nem qual era o sentido de tudo aquilo. Assim, o meu desejo não é ensinar com minhas palavras. O meu desejo não é que vocês façam o mesmo que eu fiz. É apenas para lhes mostrar que a dor é comum em todos os seres. Ela dói da mesma forma em cada um. Ela persegue o nosso sono e envolve a nossa fome. Não há um modo fácil de se passar por isso e nem métodos infalíveis. Inexistem verdades absolutas para quem deseja apenas sobreviver à partida de alguém que era de extrema importância no seu caminhar. Eu fui engateando frente aos meus preconceitos e ideias preconcebidas e penso que se eu tivesse tido alguém que me direcionasse na verdade e na paciência, naquele momento de sofrimento e de dor, talvez o meu caminhar não tivesse sido tão doloroso. As chagas não teriam ficado abertas por tanto tempo e eu não teria que enterrar o meu filho dia após dia. Na minha cabeça, todos os dias era o dia do velório. Todos os dias, naquele mesmo horário, eu ouvia os gritos do meu vizinho, avisando que meu filho havia sido encontrado. Quando me sentava para almoçar, jantar e até mesmo tomar um café, eu me lembrava daquele corpo decepado em cima de uma pedra, jogado como se fosse um saco de lixo, sem ninguém se importasse se ele estivesse vestido ou pelado. Eu revivia o velório a cada minuto que eu respirava. Eu revivi a cena de procurar os olhos do meu filho e não os encontrar. Para mim era o que mais pesava, porque eu jamais poderia dizer como estava o seu olhar no momento do seu desencarne. Eu acredito que nenhuma mãe dá beijo e carinho suficientes a um filho. Ela tem sempre a sensação de uma lacuna não preenchida. Isso é resultado de toda uma situação em que as pessoas tendem a nos ensinar a criar os nossos filhos, a nos ensinar como cuidar deles. Mas na hora em que nós os perdemos, ninguém consegue nos ensinar como aceitar aquela perda. No entanto, ao contrário de mim, você não precisa acreditar que está sozinho. Você pode acreditar que tem sempre alguém perto de você. Muitas vezes não fisicamente, mas nós, os irmãos que já desencarnamos, trabalhamos aqui para o bem-estar de todos e estamos sempre perto de vocês. Para cada mãe que chora, para cada filho que é enterrado, há sempre uma legião de espíritos benfeitores, a segurá-los no colo para que a sua dor seja aliviada. É difícil acreditar porque naquele mar de desafios, naquele mar de descrença sobre a verdadeira face de Deus, não conseguimos ver as mãos dos nossos irmãos queridos a nos enviar amor e paz. Não se cuida aqui de um livro doutrinário, pois não tenho o suporte necessário para fazê-lo, já que ainda estou na estrada do conhecimento e do aprendizado. Estou no caminho de aprender como honrar o amor de Deus Pai. Maria Santíssima deu o maior exemplo de como uma mãe deve se portar diante da perda de um filho. Ela não era diferente de nós. Ela era... Está sem som, gente? Ela era mãe, assim como nós. Ela acompanhou todo o peregrinar doloroso do nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhou seu filho ser brutalmente torturado e assassinado. E o pegou nos braços sem vida e o colocou no sepulcro. Não imagine que ela não tenha sofrido com isso, pelo contrário, ela sofreu mais ainda porque sabia que o sacrifício do seu filho poderia ser em vão. Já que nós, humanidade, engateamos a passos lentos para entender o verdadeiro amor e a razão pelo qual povoamos os planetas. Lembro-me de que diante do meu desespero, muitas vezes rezava a Maria, mesmo que naquele momento eu estivesse sem acreditar em Deus, mas eu acreditava nela. Eu não sei dizer bem porque acreditava, como se fosse uma mãe que também sofrera igual. Quando eu rezava a Ave Maria, eu focava sempre na parte do bendita sois vós entre as mulheres. E sabia que Maria tinha se tornado tão especial, não só por ter sido escolhida para ser mãe de Jesus, mas sim pela força que havia nela para suportar o destino do seu filho e aceitar a tão dura realidade. Longe de mim querer comparar-me a Maria,
mas posso muito bem dizer que a dor que ela sentiu não é nada diferente da nossa, pois a dor de uma mãe não se mede. As páginas que irão se seguir podem parecer desnecessárias para alguns leitores que jamais tiveram o gosto amargo de enterrar um ente querido ou jamais sofreram essa imensa dor. Mas será de grande valia para aqueles que, como eu, passaram pelo vale das sombras da morte e precisaram seguir pelo único caminho possível. Depois ela segue falando sobre o alívio, ela segue falando sobre como orar, como você deve conversar com seu filho. É um livro realmente muito, muito tocante. É um roteiro de luto de alguém que passou. Não é alguém só que está palestrando. É alguém que vivenciou todas as dores. É alguém que vivenciou todos os sofrimentos, todos os dias que não conseguiu levantar, todos os dias que o corpo também atestou o sofrimento. Todos os dias. Eu tenho absoluta certeza que todos os dias você sente essa dor aguda da saudade, pelo menos por um espaço de tempo. E muitas vezes vocês sentem isso o dia inteiro. Isso vai passar. Essa dor vai passar, porque como Jerônima disse no livro, só tem um caminho a seguir. Só existe um caminho a seguir. É o caminho da luta. É o caminho do lutar por quem se foi, por quem está aqui. E quem se foi não foi muito para longe. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui em outro plano. Te vendo, te seguindo, te beijando, te procurando. E quando você chora, quando você se desespera e quando você revolta, imagine que ele está na sua frente dizendo: por que eu tô aqui, estou aqui, não para de chorar, mãe, para de chorar, filha, para de chorar, neta, eu tô aqui, ó, do seu lado. Só que infelizmente, vocês não conseguem ver com os olhos materiais. Mas se muitas vezes nós abríssemos os olhos espirituais, nós o sentiríamos. Nós o sentiríamos. Você não precisa sempre de um médium, você não precisa sempre sonhar, você não precisa disso para saber que eles estão perto de vocês. Vocês precisam abrir os olhos espirituais para senti-los. Vocês precisam escancarar a porta do coração para dizer: estou aqui, te compreendo. Porque eles também não queriam partir e deixar vocês aqui. Eles também não queriam. Foi o procedimento, foi o processo, foi o compromisso espiritual que foi feito por vocês e por eles. Então eles não podem receber esse peso da responsabilidade de terem partido antes. Não podem. Esse peso que nós jogamos para eles, esse peso da revolta, esse peso da saudade dolorida, esse peso muitas vezes que nós colocamos neles, é injusto, porque eles queriam estar com vocês aqui. Eles queriam, mas eles precisaram fazer essa viagem antes. Eles precisaram se estabelecer na missão que foi compromissada, assim como você. Você precisa se compromissar a cumprir a sua missão. Tem dias muito difíceis. Tem dias em que a saudade, ela não é uma saudade. Isso que você está sentindo latente, vou comparar. A dor de dente, ela faz uma latência, não faz? Tum, 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 como se fosse um coração aqui. O nervo faz isso. Eu não entendo direito dessa parte, porque teria que ter um conhecimento, né? De um dentista eu não tenho. Mas ela lateja, eu sei que ela lateja. À noite ela lateja. Isso que lateja em você, como se fosse uma dor, não é a saudade. Isso que lateja em você é a dor.
essa dor precisa passar. Essa dor precisa passar e ela precisa ser acolhida? Precisa. Dor precisa ser acolhida, toda dor precisa ser acolhida para se começar a passar por isso. Mas ela precisa também entender que ela não te pertence. Você precisa lutar, porque essa é a parte ruim que fica do luto. Essa é a parte ruim que fica desse processo. Não se pode criar essa dor, não se pode internalizar essa dor, não se pode tornar ela algo seu, como um membro que está no seu corpo material. Ela não faz parte do seu espírito, entenda isso. Essa dor não faz parte do seu espírito. Essa dor não faz parte da essência que você é, da consciência que você é. Essa dor está em você por motivos alheios à sua vontade. Essa dor não é sua, não te pertence. Essa dor é criada. Essa dor é criada pela situação difícil que você está passando. E muitas vezes essa dor te cega da gratidão. Muitas vezes essa dor te cega de entender o quão bondoso, poderoso, amoroso e fiel Deus foi na tua vida. Deus te permitiu que você tivesse aquele ente perto de você. Mayra, meu filho desencarnou com 40 anos. Por 40 anos você esteve com ele. Mayra, meu filho desencarnou com 2 anos de idade. Meu filho desencarnou com 27, meu pai desencarnou com 70, minha mãe desencarnou com 51, não é? O meu filho desencarnou ainda dentro da minha barriga, Mayra. Mas você esteve com ele. Se esteve 1 minuto, 1 hora, 1 segundo, você esteve com ele. Isso é motivo de gratidão. Isso é motivo de agradecer a Deus. Você só sente saudade porque você viveu aquilo. Você só sente saudade porque você teve ele na sua vida. Seu filho poderia ser meu, mas não foi, foi seu. Seu filho foi seu. Seu pai foi seu. Seus netos foram seus. Estiveram na tua vida, mas são joias. Vocês também são joias. E um dia o ourives vem buscar. Essa joia que Deus te deu para usar. Essa joia que Deus te deu para cuidar. Essa joia que Deus te deu para lapidar. E que Deus te deu de presente. Foi emprestada. Precisa voltar para a coroa do Senhor. Essa joia é da coroa do Senhor. E com o tempo, todas as joias da coroa vão estar lá. Então ele veio buscar. É dele. Seus filhos são de Deus. Seus pais são de Deus. Nós pertencemos a Deus. E o ourives busca. E o ourives vem e diz: devolve-me, mulher. Devolve-me meu anel. Porque agora eu preciso voltar com essa pedra e colocar na coroa. E aí a gente faz aqui, a gente faz assim, ó. A gente faz isso aqui, porque é isso que a gente sente. Você já viu que a dor da sua saudade é uma dor de quem quer te abraçar, de quem quer te apertar para sentir ele? É essa a dor. É essa a dor. Mas essa joia é de Deus. E de repente você precisa soltar ela para Deus, mas Deus vai te deixar conviver com essa joia, mesmo na coroa dele. Ele vai deixar você ver o brilho dessa joia. Ele vai te dizer: você teve lembranças com essa joia. Ninguém morre. Aliás, morre-se em vida. É morto quem é esquecido. Nós já falamos diversas vezes aqui. Só morre quem é esquecido. Todos os outros desencarnam. Todos os outros desencarnam. O processo que se vive. Ninguém morre, a não ser que você mate.
E entender a morte não é fácil, porque nós criamos um tabu sobre ela. A gente não... Já pensou que a gente não ensina os nossos filhos? Quando fala em morte em casa, o que é que a gente diz? Não, menino, não fala nisso não. Vamos falar nisso aqui não. Isso aqui não é coisa para estar se falando não. É coisa ruim. É coisa que não dá para falar. Nós não temos o hábito de ensinar aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos que a morte acontece, que é um processo natural dessa passagem. Nós não temos esse costume. Então, quando isso acontece, todos nós entramos em desespero porque nós não aprendemos a arte de morrer. Nós aprendemos e queremos aprender a arte de viver. E é de viver essa vida que é de cópia, né? E é de viver essa vida que a gente pode tocar. E a vida que você não pode ver? E a verdadeira vida que está lá? Seus filhos estão lá, seus parentes estão lá, trabalhando, cada um trabalhando na sua área, como enfermeira, como psicólogo, como médico, porque sim, tudo que existe aqui já existia lá. E Deus é bondoso. Ele diz, olha mulher, eu tirei esse anel de você, mas eu não tirei teus dedos. Os teus dedos continuam aí com você. O anel veio, mas os dedos ficaram. Os dedos ficaram. Você tá com todos os seus dedos para lutar, não é? Você está com os seus dedos para lutar. E o que são os seus dedos? Sua caminhada. Mas eu entreguei o meu filho ao plano espiritual, meu filho biológico, meu filho espiritual, porque as nossas ligações são de espírito, não é? Tem muitos filhos esperando uma mãe. Muitos filhos pela rua esperando uma mãe, do lado da sua casa. Do lado da sua casa. Como assim, Mayra? Muitos esperando um carinho, um acolhimento, um abraço, não é? Muitos esperando um sopro. Muitos. Tantas mãezinhas, tantas pessoas, tantos filhos se reencontram nesse processo do luto quando elas começam a trabalhar em prol dos outros, quando elas usam essa experiência que elas passaram para ajudar os outros, quando elas colocam a dor dela em um outro lugar para poder ajudar outra pessoa que passa esse processo. Quantos grupos são formados em grupo de ajuda? Porque vocês que passam esse processo é que podem ajudar. Ninguém melhor do que uma mãe, ninguém melhor do que uma filha, ninguém melhor do que uma esposa que passa um processo de luto desse por diversos motivos para ajudar alguém. Ninguém melhor. Usem esse processo que estão passando em prol de vocês, em prol dos seus filhos. Quantas mães de anjos, quantos grupos de saudade, mães fortalezas. Se cria um grupo, mães fortalezas, pelo sofrimento que uniram vocês. Aí vocês acham que o sofrimento nos uniu. O sofrimento nos une. O sofrimento nos une aqui nessa live da Mayra. Estão enganados. Sofrimento nunca vai unir ninguém. O que une vocês aqui hoje, o que une vocês nos grupos, o que une vocês é o amor. É o amor que vocês têm por aqueles que já estiveram em matéria com vocês e agora estão em espírito. Sofrimento não une ninguém, dor não une ninguém. É o amor que uniu vocês. É o amor que é um elo que dá as mãos e diz, seguiremos juntos. Você não está sozinho na sua dor. Nós estamos aqui. E no dia que uma cai, a outra levanta. E no dia que uma cai, a outra pega pelo braço. E no dia que não tá bom, vocês podem conversar. E funciona desse jeito. E Deus também é assim. Então Deus te levou o anel e te deixou os dedos.
Deus levou o anel e disse: agora anda, porque tu mereceu este anel que eu te dei. Agora segue merecendo ele ter estado em tua vida. Segue merecendo a confiança que eu te depositei em te dar esse anel para cuidar, em te dar esse anel para vivenciar o amor, em te dar esse anel para você ilustrar, para você lapidar. Pronto, tu fez a tua missão. Agora é comigo. E eu sou teu pai, eu sou teu irmão, eu sou teu amigo. Eu sou aquele alvo que tu usa muitas vezes como alguém que está provocando a sua dor, mas eu tô lá. Eu sou teu médico. Eu sou quem te escuta. Eu não te cobro. Eu te entendo. Deus é tudo isso na nossa vida. Tudo isso na nossa vida. Agora eu vou ler um pouco das coisas de vocês. Me perguntaram primeiro sobre psicografia. Eu tenho uma psicografia marcada em Petrolina, dia 26, 27 de março, que ainda não está muito bem confirmada, porque por conta da pandemia, não é? Então a gente está sempre em volta dos decretos estaduais. É um compromisso que eu já tinha feito 3 anos atrás. Então tem Petrolina, dia 26 e 27, que ainda não está confirmado. É com a Flávia Alves, tá? Psicografia em Brasília. A próxima data será abril, se der tudo certo, última semana de abril, que a gente também aguarda o decreto aqui de Brasília, tá bom? Então, seria em abril. Nós vamos confirmar uns 15 dias antes também, tá bom? Deixa eu ver o que mais me perguntaram. Me perguntaram se quando eu estou com algum desencarnado que eu não posso dar o recado, se eles ficam tristes, se eles ficam... Não, eles não. Eles não. Eles não ficam. Incrível como eles são compreensíveis. Incrível como eles entendem. Eles não ficam. Petrolina. Recife. Olha, eu não tenho mais nenhuma data para esse ano, porque eu preciso estabelecer os trabalhos lá na Casa da Caridade, os novos trabalhos também, não é? Eu preciso estabelecer, preciso estabilizar também o trabalho lá da material. Então esse ano vai ser muito dedicado à Casa da Caridade, né? Mas se houver uma oportunidade, se for também autorizada, eu vou sim. Eu vou para onde eles me mandam, né? Alguém falou que eu tô com a voz meio embargada ou parecendo que tô chorando. Não é não, gente, é que eu tô anestesiada. E aí tá saindo diferente, né? Tá saindo diferente. É verdade. Mas eu tô bem, tá? Tô anestesiada, foi muita anestesia, porque o doutor André sabe que eu tenho muito medo e a mãe dele também nos assiste, a dona Margarida. Então ela fica no pé dele, pra que ele não me deixe sentir dor. E aí ele anestesia bem, sabe? E foram assim, dias de muita dor, viu? Dias de muita dor. Mas é dor pra ensinar, não é? Não tem nenhuma dor que não ensine. Outro ponto de vista, a Debbie me perguntou se eu recebi. Debbie, faz tempo que você mandou para Casa da Caridade, porque essa semana eu fui lá agora, à noite, no terço, por conta da dor de dente, né? Eu fiz os compromissos até sábado, e não fui no domingo, e não fui hoje durante o dia. Mas eu vou lá amanhã e vou localizar, tá bom? Nossa, alguém disse que também tá com dor de dente, não é? Nossa, é horrível, não é? Dor de dente é horrível. Já eu amei a boneca, eu recebi a boneca, viu? Eu amei a boneca, Ela é linda, 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 linda.
Quando vocês deixaram aquelas outras bonecas lá, eu já achei todas lindas. E essa grandona é muito linda mesmo. Adriana, presencial na casa. Eu não sei, porque eu dependo muito das coisas que vocês me falam, do que vocês me pedem. Eu não sei se a gente já pode fazer uma outra libertação e cura. Eu não sei se vocês já estão querendo mais um rito. E aí eu preciso muito de vocês, né, para dizer isso, Já me pediram falando sobre as colônias, né? Alguém me pediu para fazer uma live falando sobre as colônias. Eu faço sim. É um assunto muito bacana de se falar, porque é bom, né? Vocês conhecerem onde os entes queridos estão, onde nós vamos, né? Depois daqui, viu? Você ouve áudio por mensagem lá no Instagram? É como eu disse lá no Instagram, a gente está no Instagram, né? Lá no direct, né? Como eu disse para vocês. Algumas mensagens sou eu que respondo, outras são o Everton e outras é a Will, uma colaboradora da casa, tá? Mas a gente faz uma reunião praticamente semanal e eles me passam mais ou menos todas as mensagens, tudo que foi falado, respondido, viu? Suane, eu vou ver isso também, tá bom? Eu entendo, eu vou ver isso também. Eu não entendi uma palavra que alguém colocou. Olha, eu leio todos esses pedidos de vocês, tá? Marlene, esse trecho do livro que você falou, essa aqui, ó, As Dores do Amor, é da Jerônima, tá? As Dores do Amor. Bahia. Cidinha pergunta se a morte física súbita tem explicação. Tem a mesma explicação das doenças, né? De muitas mortes. Momento chegado. E Deus é tão misericordioso que não permite nenhum sofrimento, não é? Vai de cada espírito como isso acontece. Mas muitas crianças, não é? Muitas crianças morrem de forma súbita e adultos também. Me desculpa a pergunta, mas o que é mediunidade por aproximação? Mediunidade... Desculpa, eu ri, é porque a Viviane me fez uma pergunta ali. Mediunidade por aproximação. Sempre que vocês pensam em mim, muito em mim, sempre que vocês jogam muita energia para mim, sempre que vocês entram sempre em comunicação, mesmo que não seja eu que responda a sua mensagem no Instagram ou no telefone, sempre que vocês vêm à casa, sempre que vocês me veem na rua, essa criação de energia de elo que vocês fazem comigo, essa ligação, fazem com que os entes queridos de vocês tenham mais facilidade ou descubram a afinidade comigo e possam seguir até mim. Falaram que vão pensar em mim toda hora, não é? Eu sempre, todos os dias eu fecho fazendo a minha oração aqui em casa e aí eu chamo todo mundo que foi pensado, todo mundo que pode dar um recado, todo mundo que quer falar. Perguntaram se o Everton era solteiro, a Viviane perguntou se o Everton é solteiro. Olha, Viviane, eu creio que sim, sabe? Eu creio que sim. Everton é muito reservado na vida pessoal dele. Quem foi e sente saudade de nós? Com certeza. Quem vai sente a mesma saudade que vocês sentem. A única diferença é que eles não sentem a dor, porque eles aprendem lá que o que liga vocês a eles é o amor. É sempre o amor. Então, essa dor eles não sentem. Às vezes eles sentem uma tristeza, não é? Às vezes eles sentem uma tristeza por conta que eles veem vocês sofrendo e eles ficam pensando, a culpa é minha. Sabe o que eles pensam muitas vezes quando eles veem vocês sofrendo, chorando? Eu estou sendo eu o motivo da minha mãe chorar.
Sou eu o sofrimento do meu pai. É a minha culpa deles estarem assim. Daiane Martins. O Everton tá fazendo sucesso, viu? O Everton tá fazendo sucesso. Daniela, fale dos umbrais também. Falo sim. Falo do umbral, falo do centro de aprendizado, que vocês chamam do Vale dos Suicidas, não é? Falo sim porque também não é tabu. Prometo que eu falo na live, viu? Patrícia Portilho. Eu tenho que voltar um pouco se eu quiser ler. Mayra, meu pai partiu e tinha assumido um compromisso muito grande aqui na minha cidade com a população. Eu tenho muito receio que ele não aceite sua partida. Ele vai ser ensinado lá, não é? Ele vai ser induzido a acreditar que ele cumpriu até o momento que ele esteve lá, a missão dele, o que ele pôde fazer. Não se preocupe, viu? Cada colônia tem uma vestimenta diferente da outra? Não, cada pessoa tem, né? Igual a gente tem uma vestimenta aqui diferente, eles têm também, viu? Mas sempre que eles desencarnam é recente ou que eles vêm a um médio, eles plasmam com algo muito parecido do que eles usavam, né? A psicografia não vai para o YouTube, tá? A psicografia não é gravada e não é colocada no YouTube. Só os recados que vão nas palestras. Dona Neto, um abraço, minha querida. Me responde como faço para você vir para Campinas. Amada, o processo da saída aqui de Brasília é sempre por psicografia ou por um trabalho espiritual, né? E então, geralmente a gente espera o convite do centro, avalia com o mentor se isso vai fazer muito mais bem do que qualquer outra coisa para as pessoas que estão ali também, e se eu tenho essa capacidade, né, de cumprir aquele compromisso. Deixa eu ver o que mais perguntaram. Ô Vânia, obrigada, viu? Salvador eu vou quase todo ano porque eu vou para casa de familiar, não é? As tatuagens que ficam no perispírito só são aquelas tatuagens que têm um cunho de difícil elucidação. Tatuagens que implicam em coisas erradas que cometeram, as outras somem, tá? Porque tatuagem é do corpo material, viu? Juazeiro do Norte, eu estudei no Crato, viu? No Pequeno Príncipe. Estudei no Crato, no 3º ano. Lucilene, ajudo. Mayra marca uma psicografia no final. Acho que semana perto de um feriado que ela tá falando. Fran, mãe do Breno. A Gabi é a Gabriela Fernanda, viu? A que eu falei foi Gabriela Fernanda. O Miguel foi o nenenzinho que desencarnou afogado numa piscina. Hoje, perguntaram quem está aqui comigo hoje. Agora, aqui nesse momento, ninguém. Mas hoje, antes, no texto, esteve comigo Camila. Me parece que o nome da mãe dela é Denise, viu? Denise. Esteve comigo a Camila, que é a mãe da Denise. Teve o Eduardo, viu? Teve o Eduardo, que me parece que o nome da mãe é Valentina. Cacau, vou esperar vocês. Vou esperar você e o Joey aqui para comer esse cachorro quente. Nem que seja aqui em casa, gente. Nem que seja aqui em casa, não é? A gente precisa comer. Todos que quiserem. Na última psicografia, eu compareci a vários lugares que vocês estavam. Foi muito bacana mesmo, viu? Alguém perguntou, você vê espírito só quando quer ou a todo momento? A todo momento, a todo momento. Não é a todo momento que eles têm autorização, mas a todo momento eles estão aqui em casa, né?
Eles estão na Casa da Caridade. A minha irmã que entrou aí, a Gisele. Saudade, mulher. Pronto, a minha irmã tá aí no chat com vocês. Ela pode confirmar para vocês o que eu disse, que tem 4 anos que eu não vou na minha casa mesmo, lá no Ceará. Desde que eu comecei esse trabalho. Ela pode confirmar para vocês, viu? Josenilda, Juazeiro é muito familiar para mim, Josenilda. Eu estudei no Crato, no 3º ano, no Pequeno Príncipe. E a gente sempre ia para Juazeiro, né? Ficava muito em Juazeiro também. Então, Juazeiro é uma terra muito querida por mim, muito querida mesmo. Perguntaram se eu vejo os espíritos como acidentados, quando eles são acidentados. Eu acho que foi isso. Isso depende muito da evolução que o espírito está, né? Da ligação que o espírito está. Mas eles, graças a Deus, grande parte não se apega a esse procedimento da morte, viu? Grande parte não se apega a isso. Betinha, é a última semana de abril, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar com o Herbert essa semana pra gente já estabelecer, marcar a data mesmo sem saber direito, não é? Sem saber direito, assim, como é que vai ficar aqui o decreto. É que eu tenho tanto medo de marcar e aí depois vocês terem que desmarcar a passagem, depois de ter gastado, não é? Mas eu vou buscar saber como é que a gente pode fazer isso também. Mediunidade oscilante, não é? Posso sim falar numa live também. Enzo, alguém perguntou pelo Enzo. Enzo de quê, mamãe? Qual é o sobrenome? Ah, Lulu, da dona Clélia. O William é meu amigo, da dona Ilônia. Sami Fernandes, recebi uma carta em uma live, mas queria ela escrita. Sami, responde aí se foi minha, porque eu nunca fiz uma psicografia online. Sua avó não tá dormindo não, querida, viu? Sua avó tá acordada, aceitou muito bem. Carlos Chicó, Tiago, Cléria. Eu fico lendo, tá, gente, o que vocês estão falando. Eu fico lendo. Então, eu estava acabando de dizer, então eu tive pouco tempo antes com a Camila, que é a mãe é Denise, tive pouco tempo antes no texto com o Eduardo, que é a mãe é Marta, acho que é Marta Valentina, não sei, mas é por aí, viu? Minha filha sente cheiro de manhã, ela vem nos ver. Pronto, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu leio todos que vocês mandam para mim, todos os recados que vocês mandam. Eu não costumo ficar dizendo, eu expliquei para vocês, eu não vi, eu não falei, porque muitas vezes eu vou estar mentindo também. Eu tenho tantos arquivos guardados e aí depois eu leio as mensagens para ver se eu encontro, tá? Por isso que eu não costumo dizer que eu nunca vi, eu não falei. Já são muitos ao longo da minha vida, né? E principalmente agora, não é? Já aí o Christian tá bem, ele ainda tem o processo do acidente, não é? Tem a saudade de vocês, mas ele tá bem e tá lutando, viu? Não existe tempo para as pessoas se comunicar não, tá, gente? Não existe tempo não. O livro dos médios, inclusive, vocês podem ler, dizem que pode ser, inclusive, simultaneamente, viu? Simultaneamente. Estive com a Bubu há pouco tempo também no texto.
E muitas vezes eles vão me procurando ao longo dos dias, tá? Mônica Portilho. Mônica Portilho, aí. É um nome que não me vai longe, viu? Ó, às vezes, Tatiane Barbosa da Alice, não é do recado que eu dei não, Tatiane, você... Eu fico lendo para vocês, eu deixo vocês me colocarem e eu fico lendo para entender, tá bom? Mas eu vou marcar uma outra live, eu vou entrando e conversando com vocês. A gente vai dando a mão um para o outro, tá bom? Por hoje é só. Eu vou tomar um remédio porque acho que eu fiquei falando muito, o dente começou a apresentar aqui, não é? E já tá mais difícil de falar também. Mas a gente entra outras vezes, tá bom? Hoje é segunda, terça, quarta-feira tem palestra, uma palestra maravilhosa com um físico, maravilhosa, não perca, com Wagner Ideale, maravilhosa. Eu vou abrir a palestra, eu vou abrir a live, mas é ele que vai fazer essa live. Vocês vão amar, não percam. É quarta-feira. No domingo tem as meninas, na segunda tem Everton. Então, essa semana ainda a gente pode entrar quinta ou sexta, se vocês quiserem, para conversar também, tá bom? Eu posso entrar a qualquer momento, na verdade. Eu nunca marco com vocês porque eu posso entrar a qualquer momento, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa curar as dores. Mas eu não vou pedir que Deus não te dê dores, tá? Eu vou pedir que Deus te dê costas largas e muita força para lutar dia após dias. Eu vou pedir a Deus que te dê muita fé, para que mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, você tenha essa fé para continuar. Eu vou te dizer, vou pedir a Deus que aumente o seu amor, não que aumente a sua fé também, que aumente o seu amor. Porque depois de aumentar o amor, a fé vai aumentar junto. O amor pode tudo. O amor remove tudo. É aquela história de remover montanhas. O amor pode. Isso tudo que nós sentimos em relação a Deus, isso tudo que nós sentimos em relação à espiritualidade, aos nossos entes que partiram, chama-se amor. É uma linguagem universal. É uma linguagem que todo mundo entende. É o amor. O amor une, e o amor vence a vida, e o amor vence a morte, e o amor vencedor, ele é mais forte, mais poderoso e maior do que tudo. O amor é o próprio Deus, né? Então, eu não vou pedir a Deus que tire os problemas de você. Eu vou pedir a Deus que os seus problemas, que você entenda que os seus problemas sempre, sempre serão menores do que Deus. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada por tanto amor, tanto cuidado. Agradeço vocês estarem na minha caminhada, todos que entram na minha caminhada. Agradeço também vocês terem a paciência comigo, terem o carinho que têm. E assim nós vamos caminhando. Muito, muito obrigada por tudo. Vejam os projetos da casa, quem puder ajudar, nos ajude. Março a gente vai fazer o projeto do Dia das Mulheres. Daqui a pouco vem a Páscoa, Dia das Mães. Então acompanhem os projetos para vocês verem como estão bonitos. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe seu lar, o local que você trabalha, a sua profissão. Que Deus abençoe os seus relacionamentos amorosos. Que Deus abençoe a sua saúde. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos de Petrópolis. Vamos orar por eles. E também os nossos irmãos do sul da Bahia que ainda não saíram daquilo tudo. Que nós possamos jogar para eles todo amor, todo carinho, toda luz para essas pessoas que estão passando agora pelo vale do sofrimento. Muito, muito obrigada. Deus abençoe a cada um.